Anuário Espírita de 1972. Retratos em 22 minutos, sem marca de pincel. O acampamento espírita de Shelters Fielder, pertencente à Associação dos Espíritas de Indiana, nos Estados Unidos. No acampamento existe a Health Memory Gallery, no qual pode ser visto toda uma coleção de retratos que praticamente pintaram-se por si mesmos. Ali estão expostos em número de 30 e são admirados por milhares de visitantes que todos os anos vão ao acampamento. Entre eles pode-se ver o de Audrey Alford, que foi precipitado na tela em 22 minutos, perante numerosa assistência, imediatamente identificado pelos pais que estavam presentes. Além do fator tempo, nenhum pintor seria capaz de completar um quadro em menos de meia hora. É verdadeiramente extraordinário o fato de que o artista nem o modelo eram visíveis. Os médios desse extraordinário fenômeno psíquico foram as irmãs Lizzie e May Bangs, de Chicago. Seria mera coincidência que as duas irmãs Fox tivessem sido as pioneiras do espiritismo? Pergunta. E o que as jovens Bangs tivessem iniciado este exemplo de mediunidade um ano depois do passamento de Margaret, a última sobrevivente das Fox, em 1893? Pergunta. Liz e May Bangs obtiveram resultados probatórios através de sua mediunidade de escrita automática durante 17 anos. Depois surgiu a faculdade que possibilitava a pintura dos retratos coloridos feitos à luz do dia e à vista dos observadores atônitos. O fenômeno é considerado pelos pesquisadores um dos mais misteriosos da humanidade. Os críticos de arte mostram-se impotentes em descrever a técnica empregada. Nos tempos atuais, ela poderia ser comparada à pintura a revólver, isto é, projeção de tinta por pressão de ar através de um orifício. Esse aparelho tem que ser cuidadosamente limpo no intervalo de aplicação de cada cor, e o que não acontece com os retratos que apresentam 1000 nuances e combinações de tons. Aliás, o processo da pintura por pressão só foi inventado 5 anos depois deste retrato terem sido pintados. Liz e May Bangs, médios responsáveis por notáveis demonstrações do poder dos espíritos. A encantadora Audrey Alford, cujo retrato foi precipitado em 22 minutos. Fizeram o retrato do espírito dessa jovem, pela mediunidade. O método empregado pelas entidades espirituais, técnicos altamente desenvolvidos na arte, é fascinante. Coloca-se os chazizes de madeira com a tela, 2 de cada vez, face a face, contra uma janela. Os bordos inferiores assentavam sobre uma mesa e os laterais eram seguros com a mão por cada uma das irmãs, de modo que as telas se tocavam. Descias as cortinas sobre a janela até a altura do alto dos chassizes e 2 cortinas pendentes faziam um pequeno gabinete em torno das médias. A luz que atravessa as telas permitia aos assistentes o exame durante todo o tempo. Começavam então a aparecer contornos, como se o artista espiritual estivesse desenhando um esboço preliminar. Depois o processo ganhava intensidade e quando as telas eram separadas, os retratos surgiam, geralmente de pessoas relacionadas aos assistentes, já desencarnadas. Embora a pintura se apresentasse ainda gordurosa e aderisse ao dedo quando tocada, não se observavam manchas na outra tela, que lhe ficava justaposta. Na sala não se encontravam tintas nem acessórios de pintura. Os técnicos em arte, ao examinar as pinturas, esbarram com um obstáculo muito sério. Elas não apresentam absolutamente nenhum sinal de pincel. Uma testemunha ocular declarou o seguinte: através da face posterior da moldura, vi começar a surgir na outra tela traços muito rápidos, semelhando um esboço, como os artistas costumam fazer. Ao iniciar um quadro, os espaços depois eram cheios, primeiro de um lado, depois do outro, tornando a tela cada vez mais opaca. Enquanto o trabalho prosseguia, pude, assim, observar toda a operação, ao mesmo tempo que examinava e vigiava as médiuns. Não era possível inserir nem mesmo a ponta de um lápis entre as duas telas. Esta testemunha estava a pouco mais de
de 1 metro das molduras. As irmãs costumavam pedir aos assistentes que trouxessem fotografias de parentes ou amigos desencarnados que pudessem ser atraídos à sessão e retratados, mas as fotos são apresentadas depois das sessões terminadas, quando fazia essa comparação. Os retratos pintados nunca constituíam cópias das fotos guardadas em bolsos ou pacotes, mas a semelhança era sempre flagrante. Embora em pose diferente, a identificação dos retratos era feita de imediato, em meio à maior surpresa. A falta de um nome melhor para a técnica empregada chamaram na precipitação. Por vezes, as duas irmãs limitavam-se a sentar-se e a segurar as telas enquanto os assistentes esperavam. Em tais circunstâncias, formava-se uma ligeira nuvem diante das telas. Pareciam ser absorvidas e formar o retrato. Esta seria a famosa Cleópatra, rainha do Egito. Pelo que ele está dizendo, as médiuns pintaram a figura de Cleópatra, que é essa mulher. Os espíritos através das médiuns. Quando essa faculdade melhorou, as irmãs Bangs nem sequer tocavam nas telas, deixavam a sala e iam para a cozinha preparar uma refeição, mas a pintura prosseguia em sua ausência. Frequentemente as cores avivavam-se nos dias em que seguiam a pintura, ganhando tom mais fortes e profundos. Algumas das pessoas que receberam quadros afirmaram aos jornalistas que certos pormenores só haviam surgido depois que os retratos estavam pendurados em suas casas. Iola, protetor espiritual do almirante inglês Osborne. O retrato de Iola e de Cleópatra foram precipitados a 22 de janeiro de 1909, sob rigor de condições de teste. Segundo as médias, essa é a mentora espiritual que elas fizeram o retrato. O vice-almirante Osborne Moore, investigador inglês do fenômeno da mediunidade, pesquisou longamente as faculdades das irmãs Bangs. Ele mesmo preparava as telas e marcava, examinava a casa e vistoriava os móveis. Depois seguia de perto todos os movimentos das médias. Ele se declarou de público plenamente convencido da genuinidade das fenômenos. Eis um tópico de suas declarações. Uma vez, durante a precipitação de um retrato, sugeri mentalmente que um broche de ouro que já tinha aparecido fosse aumentado. O decorador com um monograma e decorado com um monograma. O artista espiritual atendeu silenciosamente à sugestão, proporcionando esse detalhe adicional e irrefutável prova. Alguns retratos por eles obtidos foram apresentados no Centro Espírita de Post-Multi Sutsia Rente, onde estiveram expostos por alguns anos. Outro espantoso fenômeno consistia em que, frequentemente, os retratos eram terminados, mostrados os olhos fechados. Quando se comentava essa circunstância, o toque final do invisível artista espiritual era fazer surgirem as pupilas numa pincelada de baixo para cima. Parecia que as pálpebras se abriam. Finalmente, os olhos de certo, a mais individual e significativa parte da fisionomia, as janelas da alma, assentavam-se sobre o emocionado amigo ou parente. Vejamos agora como se realizou o retrato de Andrew Alford. Retrato de Lillian Keeler, irmã de Dom, o jovem que morreu afogado. A rosa em seu vestido surgiu misteriosamente depois que a pintura fora levada para a casa de seus pais. No vasto auditório do acampamento espírita de Chesterfield, foi colocada uma tela intacta num cavalete e examinada por uma comissão que testou não haver nela marcas de qualquer espécie ou sinal de tratamento químico. Deitaram-se sortes. O portador do bilhete, com um número sorteado, subiram à plataforma para receber o retrato de um amigo ou parente. A agraciada foi a senhora Alice Alford, que, acompanhada por seu marido, subiu ao estrado. Em 22 minutos surgiu no quadro uma linda reprodução de sua filha Audrey, desencarnada. O casal Alford ofereceu o retrato à Health Memorial Art Gallery. Os outros quadros que ilustram este artigo encontram-se no Temple of Spiritualism de Portsmouth. Foram obtidos no dia 22 de janeiro de 1909, na presença do almirante Osborne Moore.
foram doados ao templo pela viúva Muri e apresentados à famosa rainha egípcia Cleópatra. E o guia espiritual de Muri, uma jovem que se dizia chamar Yola. Em torno do retrato de Yola, há um interessante relato testemunhado por algumas dezenas de pessoas na época. Ao ser terminado, o perfil da jovem estava voltado para a esquerda, e inesperadamente surgiu ao contrário, olhando para a direita. Os estudiosos da mediunidade das irmãs Bangs afirmaram que esta espécie de ocorrência era frequente nas sessões. Os retratos sofriam leves mudanças ou se modificavam drasticamente, de maneira misteriosa e inexplicável, depois que eram tirados do local das sessões. Anuário Espírita de 1972. A história das médiuns Lily e Mai Bangs, que fazem retratos do além, né? Os espíritos que usavam o ectoplasma delas fizeram a foto da Cleópatra. Segundo eles, é essa. A rainha do Egito. A volta de Humphrey Bogart. Recentemente, o Evening News de Londres deu destaque a uma notícia segundo a qual o famoso ator Humphrey Bogart manifestou-se em uma sessão, tendo falado aos assistentes durante mais de uma hora. A história foi publicada antes no New York Daily News, narrada pelo colunista Theo Wilson, que afirma: sem dúvida era Bogart falando. Eu e as pessoas presentes não tivemos dúvida. A sessão ocorreu no apartamento onde um ator que desencarnou vítima de um câncer na garganta nasceu e cresceu. A médium foi a senhora Ethel Mears e a reunião foi marcada para o dia em que os amigos relembravam o 21º aniversário da morte do ator, um dos mais importantes de sua geração. Sobre a morte, Bogart disse o seguinte: vocês estão andando com seus próprios sapatos em suas casas, com aqueles a quem amam. Deus do céu, como isso é sentimental. O pesar não explica o sentimento de perda que uma pessoa pode sentir. E de súbito, vocês se encontram ante os portais do real, da própria realidade. E é indescritivelmente maravilhoso, um êxtase quando a alma depara a alma. Ele comentou o filme African Queen, que lhe deu o Oscar da Academia de Ciências Cinematográficas e que voltou ao cartaz ao ser indagado sobre Lauren Bacall, hoje casada com Jason Robards. Ele disse: Lauren é uma mulher feliz, sou feliz por ela, não há ciúmes onde me encontro. Negou-se a mandar-lhe uma mensagem. Ela sempre soube, e eu antes lhe disse, antes de deixá-la, mas referiu-se ao seu próximo filme. Podem dizer-lhe que eu estarei lá. Digam isso por mim, que esse filme é muito importante. Sobre Spence 3, declarou: pobre rapaz, ele teve problemas demasiados por aí. Sobre o diretor John Huston: às vezes sento-me em seu pequeno escritório. Ele por certo se perturba e fica surpreendido. Sobre a Califórnia, declarou o seguinte: disse por aí que ela vai sofrer um terremoto. Bogart, ainda muito lembrado de sua comunicação, serve para despertar o interesse dos fãs do cinema em relação à vida imortal do espírito. Foto dele, do ator. As duas visitas ao Brasil do professor Banerjee, cientista da reencarnação. Primeira visita, esteve em São Paulo no mês de dezembro de 1970, o professor Banerjee, cátedro da Universidade de Jaipur, na Índia. O professor Banerjee tem celebrado pelas suas pesquisas em torno da reencarnação. Com 41 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, é diretor do Instituto de Parapsicologia da Universidade de Varanasi, no estado de Rajasthan, editor de um jornal inglês sobre parapsicologia e professor conferencista sobre o mesmo assunto em universidades americanas. O professor Banerjee pesquisa a reencarnação desde há 17 anos, época em que era estudante de filosofia na Índia. Partir da observação de que toda a filosofia indiana se baseia na reencarnação.
Começou suas pesquisas baseado no princípio da psicologia, segundo o qual não pode haver lembranças sem que tenham havido experiências anteriores, conhecimentos. Durante esses anos de pesquisa, o professor Banerjee catalogou mais de 1000 processos de investigação, onde ficou evidenciada a hipótese da reencarnação. Segundo declarações do cientista, existem explicações absurdas. Existem muitas pessoas no mundo que desejam explicar esses fenômenos da reencarnação como sendo fenômeno de clara evidência ou de incorporação espiritual, ou ainda consciência cósmica. Os seguidores dessa linha demonstram encontrar-se sob uma hipótese social que é uma consequência da ciência materialista ou da religião tradicionalista, de modo que eles não estão preparados para entender tais fenômenos. Eles têm apenas teorias e não fatos, e alguns desses indivíduos sentem-se muito temerosos das consequências das conclusões a que cheguei através de minhas pesquisas. Essas pessoas se encontram presentemente no Brasil e me pediram que eu não viesse ao Brasil, porque os fatos iriam prejudicar o movimento antirreencarnacionista, no qual se acham empenhados. Para demonstrar o sucesso da pesquisa em torno da reencarnação, o professor Banerjee citou alguns casos. Primeiro caso: a filha do hoteleiro. Trata-se de uma menina indiana de 14 anos que diz ter vivido nos Estados Unidos na vida anterior. Ela me deu 95 pormenores de sua vida anterior. A menina é filha de uma família da classe média na Índia, na cidade de Simia. Diz ter sido filha de um hoteleiro em Boston. Levei a menina a Boston com seu pai, que fez questão de pagar a sua viagem da filha. As informações foram confirmadas. A princípio, ela foi submetida à hipnose de regressão, confirmando tudo que havia dito espontaneamente, isto é, em estado normal. Levada para o conhecimento dos locais, disse que desencarnou em 1828 num lago por afogamento. Levada ao local onde morreu afogada, passou a sentir sintomas de sufocação. No local onde ela morreu, hoje é um reservatório de água. A família não quis que o caso fosse dado à publicidade. Ela morreu em 1828 e reencarnou em 1956, dizendo que nesse intervalo viveu uma outra vida, a qual não se recorda, mas sente que depois de sua morte em 1828, já reencarnou uma segunda vez, e esta vida é a terceira. Portanto, perguntando sobre as reencarnações demoradas ou rápidas depois da morte, respondeu o Dr. Banerjee: as minhas pesquisas comprovam que as pessoas reencarnam depois de uma semana, um mês, 10 anos e depois até 100 anos ou mais. Anuário Espírita de 1972. Segundo caso, o caso da senhorita Baker. Somente no ano de 1969, os amigos da senhorita Darcy Barker ficaram sabendo porque ela tinha tanto medo de arma de fogo e de incêndio. Vivendo na pequena cidade de Winnipeg, estado Manitoba, no Canadá, tudo começou com uma dor de dentes. Seu marido, um próspero comerciante, conhecia um pouco de hipnose. E resolveu aplicar seus conhecimentos na esposa para tentar aliviar seu sofrimento. Mas durante o transe hipnótico, a senhorita Darcy Barker começou a falar de coisas fantásticas, impressionantes. Dizia que seu nome era Emilia Max. Mais de 100 anos antes, mais precisamente em 1850, viveram em Georgetown, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Durante o passeio ao Oklahoma, conheceram um rapaz com quem se casaram. Deu seu nome, a data de seu nascimento e de seu casamento. Em Oklahoma ainda viram um grande incêndio que destruíram completamente o mercado. E depois de seu casamento, vítima de um tiro acidental, veio a desencarnar. Ao limpar a arma do marido, isso foi dito ao estarrecido marido, que o mais incrível, sabia que ela, nascida em Winnipeg, nunca saíra do Canadá, distante 2 ou 3 mil milhas de Carolina do Sul. O professor Banerjee pesquisou e comprovou toda a história de Darcy Barker. Para ele, é um exemplo a mais que a reencarnação é um fato e não uma fantasia, um mito. Terceiro caso, o garoto de Toronto. Segundo o professor Banerjee, o garotinho tem 4 anos de idade e fala perfeitamente o russo. Filho de um casal de alemães pobres, nunca saiu do Canadá e nem teve qualquer relacionamento com pessoas porventura ligadas à Rússia. Opinião do professor Banerjee. Os cientistas costumam dizer
que o homem é um produto da matéria, mas se estabelecermos que a reencarnação é um caso científico, ele dará à sociedade uma nova concepção da vida, pois a vida moral e espiritual do homem tem o maior significado. Eis que o homem não é uma máquina, mas uma entidade espiritual, datada de um passado e de um futuro. Aqueles que criticavam a reencarnação, criticavam por criticar, porque não tinha dados científicos para criticá-la. E aqueles que defendiam, do ponto de vista religioso, defendiam-na por defender, porque não dispunham de dados para defendê-la. Resolvi então estudar para descobrir a verdade. Condensado de notícias publicadas nos jornais, Notícias Populares, de 9/12/70, e Folha de São Paulo, de 9/12/70. Anuário Espírita, de 1972. Segunda visita do professor Banerjee. Chegou a São Paulo em 27/8/71, o professor Hemendranath Banerjee, que voltou ao Brasil para participar de um ciclo de conferências sobre parapsicologia em vários estados, organizado pelo Instituto Paulista de Parapsicologia, pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas e a Associação Médico Espírita de São Paulo. O ilustre cientista e diretor de pesquisa do Instituto Indiano de Parapsicologia, filiado ao Instituto de Pesquisa da Universidade de Varanasi, Sanskrit, é autor de vários livros e monografias e consultor de pesquisa da Fundação de Parapsicologia da Califórnia, San Diego, Estados Unidos, da Fundação de Pesquisas Subjetivas de Los Angeles, Estados Unidos. Ele já catalogou e estudou 1.100 casos de pessoas, geralmente crianças, que se lembram com detalhes de vidas anteriores, fenômeno chamado de memória extracerebral, reencarnação. Nessa segunda visita, o cientista da reencarnação recebeu grande cobertura da imprensa brasileira, dos grandes jornais e das nossas duas maiores revistas, bem como da TV, sendo entrevistado no famoso programa Pinga Fogo, da TV Tubi de São Paulo. A reportagem da revista Manchete, número 1013, de 18/9/71, registrou: a reencarnação é um fato incontestável, assim afirma o parapsicólogo Banerjee, famoso em todos os centros de parapsicologia do mundo e que, após 20 anos de estudo, acredita firmemente na existência da chamada memória extracerebral. Segundo o Dr. Banerjee, as pesquisas desenvolvidas pela parapsicologia estão desempenhando um grande papel de compreensão na personalidade humana. Ele vê o futuro com otimismo. A parapsicologia trará ao homem uma nova dimensão de si mesmo. E a revista O Cruzeiro, de 22/9/71, que apresentou 5 casos resumidos de reencarnação, ilustrado com 11 fotos, assinalou: profundamente humano, Banerjee, antes de tudo, é um cientista. Tanto a NASA como a Academia de Ciências da Rússia o têm em alta estima e recorrem a ele frequentemente. Ele tem estudado os mais diversos fenômenos paranormais, como vidência, telepatia e materialização. Aqui Banerjee fala da reencarnação. Segundo ele, Freud criou a psicanálise, mas não avançou em suas pesquisas para além do ID. Enquanto Freud analisou a personalidade até o inconsciente, Banerjee, com outros cientistas, procura aprofundar o que ele chama de superconsciente. Banerjee não vê qualquer relação entre religião e reencarnação. Não se preocupa com o estudo das causas e consequências morais da reencarnação. Apesar de descender de família hinduísta, não é um homem religioso. Algumas religiões despendem mais esforços procurando destruir a tese reencarnacionista do que nós poderíamos aplicar para estudar o assunto. E isso apenas porque a reencarnação é uma realidade que contraria os seus credos. O estabelecimento da realidade na reencarnação trará uma nova revolução copérnica ao mundo. Mais do que isso, Banerjee acredita que o reconhecimento por todos da reencarnação curará as moléstias sociais do mundo, porque dará uma visão mais espiritual da vida. Anuário Espírita, de 1972.